Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um aqui de frente com o Zaidan, pela Rádio Praia FM 106,1 aí para todo o litoral, pelo YouTube, pelo Facebook. Programa de frente com o Zaidan, virou moda aí já, viu? Bom esse programa, sempre personalidades importantes, gente importante que passa por aqui, sabe? E a gente hoje convidou aí o deputado federal Alberto Mourão, deputado já terceira vez como deputado federal e tem um histórico muito grande. Mourão é uma liderança regional aqui na Baixada Santista, região metropolitana da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte também. Mourão tem uma atuação muito forte, ele que foi vereador vários mandatos, presidente da Câmara, vice-prefeito, prefeito 5 vezes de Praia Grande, 3 vezes deputado federal, está no seu terceiro mandato como deputado federal. Eu posso falar que eu sou do tempo do monóculo na Praia Grande. Praia Grande era a praia da farofa. E eu ia fazer farofa mesmo. Eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, na década de 60, 70, a gente dormia naquelas cabines, metade dos pés para fora. Mas era gostoso também. Eu tenho até monóculo ainda, retrato que eu tirei de monóculo, minha mãe, meus pais, meus irmãos, tudo na Praia Grande. Mas Praia Grande mudou. Eu costumo falar que Praia Grande tem 2 marcos. Um até 1992 e o outro de 93 para frente, quando Mourão assumiu pela primeira vez a prefeitura de Praia Grande em janeiro de 93, sabe? E aí veio uma sequência de administração. Essa sequência de administração, num rumo certo, é que mudou a face de Praia Grande. Praia Grande hoje é um dos grandes municípios do litoral paulista, do estado de São Paulo, mais de 300 mil habitantes, um PIB aí, um orçamento aí, mais de 2 bilhões de orçamento, projetando aí um crescimento grande com o advento desse grande empreendimento chamado Andaraguá, que vai dar uma alavancada maior ainda no município de Praia Grande. E nós vamos falar com ele, Alberto Mourão, ele que é advogado, foi prefeito, como eu falei, de Praia Grande 5 vezes. Boa tarde, deputado Alberto Mourão. Boa tarde, Zaidan. Passando na Baixada Santista, é um prazer estar participando do seu podcast, Zaidan, de frente com o Zaidan, né? Já virou, né, a coqueluche do mundo político, a participação no seu programa. Estamos aqui à disposição para falar. Quando você começou a falar da questão da Praia Grande, de Itairó, me lembrei que você foi funcionário da Volkswagen, né? E eu me lembrei quando eu era criança, porque meu tio trabalhou na Ford Williams. Na verdade era Williams. E depois juntou com a Ford. E eles tinham aquele negócio de levar os funcionários para fazer excursão na praia. E eles iam para a Praia Grande, eles iam lá para o Canto do Forte, faziam aquelas brincadeiras de praia, cabra cega, aquela coisa de quebrar a jarra para poder cair as coisas no chão. Muito bacana, né? E eu me lembro disso claramente. Então, assim, era o caminho de todo mundo. E não tinha ponte, não. Era a ponte velha mesmo, e a Padre Madalena Nóbrega, ela não existia também. Então, era um horror para chegar. Era um outro extremo. São Vicente atravessava a ponte para ir para Praia Grande. Isso é verdade. Não tinha ponte dos Barreiros, não tinha Padre Manuel, não tinha nada daquilo. Nesse tempo eu entrei na Volkswagen em dezembro de 1964, você lembrou bem, entrei na escolinha da Volkswagen, fui aprendiz lá, depois em 65 eu fiz a Escola Técnica Lauro Gomes, Escola Técnica Industrial, mantido pela indústria automobilística, e no tempo que eu entrei na Volkswagen, era o Willys Overland, ali na Anchieta. Depois a Ford comprou o Willys Overland. Meu irmão também foi para a escola do Senai e foi fazer estágio na Willys Overland, na Willys. Ele foi aprendiz lá também, que nem você. E meu tio era feitor na Volkswagen.
Então, era capa amarela. Capa amarela a gente chamava. Capa amarela. É. Muito legal, deputado. É bom, viu? Agora, deputado, eu falei que Praia Grande tem dois momentos históricos, né? Aquela Praia Grande da farofa, aquela coisa que a gente ia para lá, e depois a Praia Grande que veio se desenvolvendo, né? Eu falo para todo mundo aqui, quer que uma cidade cresça, se desenvolva, não pode quebrar a sequência de administrações. Porque entra um prefeito que não se alinha direito com o prefeito que saiu, vou implantar a minha marca. Acaba com tudo que aquele vinha fazendo e começa dele. Aí não dá tempo, entra um outro, agora eu vou implantar a minha marca. Aí esculhamba tudo. Você não. Você entrou em janeiro de 93 e até hoje é uma sequência de administração. Parece que é um planejamento de longo prazo. A gente pode até falar, já completou 30 anos de administração depois que você entrou lá, né? Completou agora em janeiro de 2023, né? Porque você entrou em janeiro de 93, né? Então 30 anos completou. E parece que é uma mesma administração, né, prefeito? Prefeito, olha, deputado. Eu sou apaixonado pela coisa pública, pela causa pública. Eu não sou apaixonado pelo poder. Tem gente que quer o poder. Eu quero chegar ao cargo, ao poder e tentar exercer o melhor possível durante o momento que eu estiver à frente dele. Eu tenho essa preocupação e eu queria fazer uma ressalva na sua fala. Quando você falou, eu até acredito, tem o antes e o depois, né? Que é o que se diz aí. Mas eu diria que nós tivemos 3 fases. E eu vou explicar até, isso é bom, porque eu fico muito preocupado com a juventude, muito preocupado com as pessoas novas, e elas não entendem o quanto a gente precisa discutir profundamente a causa pública. Eu diria que Praia Grande era um paraíso, era coqueluche, era um local onde o vice-governador, o governador Adhemar de Barros tinha a casa de praia, o vice-governador também teve um vice-governador que tinha a casa de praia lá, os artistas famosos da TV Tupi, da TV Excelsior, eu me lembro deles na praia. Eu me lembro que era o local onde as pessoas vinham, porque era uma praia mais virgem, era uma praia mais para quem gostava desse tipo. E não tinha a questão da poluição ambiental, né? Só que esta coisa foi crescendo gradativamente, e quando veio a ponte do Mar Pequeno, veio com ela um boom de desenvolvimento. Só que com isso também uma falta de controle de quem tomava conta da questão pública lá. Antes desse momento, nós pertencíamos a São Vicente, e a cidade de São Vicente achava que a Praia não valia nada, com todo respeito, mas essa é a realidade. Então a gente era um lugar largado, por isso que foi a luta para a emancipação. Só que também, quando veio a emancipação e veio a ponte posteriormente, nós perdemos o controle do urbanismo da cidade. Nós começamos a construir muito. Eu falo que podiam ter feito fossa ascética na construção dos prédios, a construção das casas, com fito anaeróbico. A gente podia. Eu tinha um construtor chamado Domingos Nini, né? Porque o seu Dominguinhos, ele ia no depósito para comprar material, mas ele trazia uma planta de telhado, ele trazia uma planta da fossa séptica que ele ia fazer. Ele tinha uma preocupação que, se não tinha rede de esgoto nos anos 60, nos anos 70, ele estava preocupado em jogar a água limpa na frente dos prédios. Já que não tinha pavimentação, tinha que jogar água na drenagem. Mas ele filtrava. Se todos tivessem feito isso, não tinha vida derrocada. Aí chegamos em 92, no caos total. Era 90% de ruas, 80 e tantos por cento de ruas sem pavimentação. Você entendia que toda a nossa zona da periferia, todos periféricos, não tinha pavimentação, só tinha uma pavimentação com sextavado lá no Quietude e uma na entrada do Anhanguera. Eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez. E por quê? Você tinha as valas cheias de esgoto, porque na verdade o lençol freático alto, mas que a pressão da água do subsolo, porque nós temos uma nível de mar, ela mantém aflorada essa situação. E aí, automaticamente, cara, aquelas valas vinham cheias de água, porque chovia
nem ficava ali. E automaticamente jogando esgoto na porta da casa da pessoa. Tanto é que no primeiro e segundo governo tinha muita doença de pele em criança, bereba, né? Porque não tinha pavimentação. Conforme foi resolvendo, não tem mais esse tipo de acontecimento. Então eu diria, eu acho que a culpa foi de um crescimento desordenado. Nós temos que entender que o coletivo, esta relação do coletivo, por isso que eu falo que política é ciência, política é entender as relações humanas e o impacto positivo e negativo que ele causa no processo de desenvolvimento de uma comunidade, de um estado, de um país. E isso talvez falte muito para a vida pública, que as pessoas querem estar em algum lugar, querem estar como prefeito, achar que vai posar para uma foto, para um filme, que vai pintar o cabelo, que vai fazer aquilo, mas eu quero saber como é que você vai entregar não só o produto hoje, mas entregar uma estrutura que funcione ao longo dos outros anos, no futuro. E é essa preocupação que eu tive quando cheguei em 92, um planejamento, um grupo de pessoas, resgatar a autoestima do cidadão praia-grandense, resgatar a imagem da cidade ao longo, né, desse país, e hoje eu tenho convicção disso, não é falsa modéstia, mas eu que estou aqui no Congresso, quando eu passo no corredor, o deputado, quando fala de Praia Grande, fala do Mourão, tal. Por quê? Porque, na realidade, a cidade foi conhecida e respeitada. E cresceu. Quando eu cheguei a primeira vez, tinha 125 mil habitantes. Cara, agora, você está com 360 mil habitantes. Olha só. E nós conseguimos, ao longo de 5 mandatos, fazer com que as coisas continuassem dentro do planejamento e gradativamente dando infraestrutura adequada para a sociedade, e com isso a gente conquistou um espaço dentro do mundo econômico da parte do turismo. Deputado, Além de mais, então. Deputado, eu lembro que Praia Grande foi as colônias de férias, né? Se instalarem em Praia Grande. Um monte de sindicato montou ali as colônias de férias, né, deputado? As colônias foram construídas na avenida, chama Avenida Sindicato. Foi um projeto no governo militar, projeto que o governo federal queria se aproximar, talvez, eu acredito que ele queria se aproximar dos trabalhadores, e aí acabaram cedendo o terreno. Aqueles terrenos foram todos doados aos sindicatos. E hoje nós temos, só naquela avenida, são quase 8 mil leitos para as pessoas virem passar o fim de semana, o feriado, as férias. Ô, deputado, quando o senhor acha que foi a mudança, quando que aconteceu a mudança para a Praia Grande moderna, que eu digo, a Praia Grande que veio no desenvolvimento crescente, não crescendo, mas se desenvolvendo. Quando aconteceu essa mudança de fato? O que eu estava falando que são 3 fases. Essa fase primeira, de uma cidade rústica, uma cidade com muita área de mata, mas que tinha uma praia maravilhosa. Aí com o boom de desenvolvimento que foi a busca de gente que queria vir para cá, perdeu-se o controle desse processo de crescimento populacional e veraneio com a questão do urbanismo. Então a gente perdeu essa estação e a cidade perde, agrava a imagem dela, virou a cidade da farofa, virou a cidade do esgoto, e depois você, a partir de 92, tenta resgatar isso. Mas ela foi sendo resgatada gradativa. Eu sei que foi muita dificuldade. O primeiro governo, hoje é fácil fazer, né? Muito mais fácil. Mas eu tinha um orçamento de 48 milhões, eu me lembro, e tinha uma dívida flutuante. Para quem não conhece o que é dívida flutuante, flutuante é quando você não pagou o cartão de crédito, não pagou a conta de luz, a conta de água, a conta de lixo da prefeitura. E era o valor do orçamento também, quase 50 milhões. E depois eu tinha uma dívida consolidada, mas que estava flutuante. Consolidada precatórios, então acordos feitos, e que não foram pagos também, que tinha que ser pago. Era 200% do seu orçamento. E um déficit social, né? Você não tinha infraestrutura, você não tinha
pronto-socorro, não tinha ambulatório. As pessoas reclamam de saúde, nós tínhamos 20 leitos SUS, um hospital capengando com 20 leitos SUS, um ponto-socorro fechado, só tinha um funcionando, as unidades básicas todas fechadas. Ela não tinha nada, o SEMAS fechado e mais nada, é só isso. Hoje você tem 42 unidades, um hospital com 268 leitos, entendeu? Você tem todas as áreas da especialização. Hoje você tem um hospital particular com 250, 220 leitos. Então você tem uma infraestrutura. Precisa aprimorar, precisa melhorar, precisa cada vez mais ficar, tem que ter acolhimento. Na verdade, falta acolhimento. A gente precisa fazer o processo de acolhimento. Às vezes a pessoa não sabe usar o sistema, está desorientada e a gente precisa fazer o processo de orientação. Eu falo que na saúde é acolhimento, mais do que só o profissional. Você tem que ter profissional, mas se acolha, porque não adianta estar lá também se ele não acolher. O deputado, o senhor, após 5 mandatos, o senhor fez um mandato em 1993, 96 e 98 se elegeu deputado federal, depois voltou em 2010, né, para a prefeitura. Em 2000 para a prefeitura. Aí ficou até 2008, certo? Fez uma sequência de 8 anos do mandato, porque tinha reeleição. Quando o senhor teve a primeira vez, não tinha o Instituto da Reeleição. O senhor teve que sair, entrou o Yamauchi, né? Depois o senhor, após 8 anos, entrou o Roberto Francisco, o senhor voltou depois de deputado em 2010, 2012 o senhor voltou, né? E ficou até 2020, certo? 2020, aqui mesmo. Então, são 5 mandatos de prefeito. E hoje o senhor está como deputado federal, né? O que o deputado federal pode ajudar nesse caso? Pode auxiliar nos municípios? O senhor vive numa região. Ele pode trabalhar por recursos, ser um porta-voz da região, né? Ele pode ser o cara que leva as demandas da região para lá. É óbvio que os prefeitos têm uma força muito grande nisso, né? Os prefeitos unidos em volta desse processo, a consciência metropolitana, porque muitos dos problemas que tem no vizinho estão muito pegados a nós, a uma cidade da outra. Vem a questão da população de rua, né? A população em situação de rua. Essa população em situação de rua, ela está muito ligada a essa imigração regional, que ou vem de fora, mas aí, se você fecha um bloco de tratamento regional, fica muito mais fácil você minimizar os problemas de Santos, minimizar os problemas de Santos de Praia Grande. A gente tem 2 centros de acolhimento que eu construí, transitórios em Praia Grande, e mais um permanente para a população em situação de rua. Mas não adianta, porque acaba vindo mais de outras regiões, e eles não disciplina. Eu tenho algumas ideias para enfrentar isso, que eu acho que são fundamentais, mas passa os 9 prefeitos que quererem fazer isso. Então, acho que quando você fala de mobilidade regional também, a questão do transporte coletivo de massa é fundamental, né? A participação dos prefeitos. Você pode acender a luz do governo federal, né? Uma coisa que eu tenho falado muito, falar com o governador, a questão de a gente estender o VLT até Cubatão, que é fundamental para a gente. Cubatão é um lugar que pode mais resposta à qualidade de geração de emprego, estender o VLT até o litoral sul, para dar acessibilidade às pessoas ao serviço público de saúde de referência, aos serviços de educação de referência, a questão de acesso à mesma igualdade de condições com equidade nas outras cidades, enfim. A gente sabe da importância desse diálogo. Por isso que é fascinante o mandato de prefeito, quando você tem uma visão estrutural, regional, quando você tem uma visão sistêmica de sociedade nas suas comunidades, é gratificante, você entrega muito, você realiza. O deputado ele tem mais dificuldade, o deputado ele está mais distante